Então, só para fechar essa parte, nesse processo de formação de conceitos, né, de cidade, estado e tudo mais, que vem na sequência, o professor, então, ele vai funcionar como um mediador, porque ele visa, através dessa estratégia de ensino sócio-interacionista, sócio-histórico, usando os conceitos de mediação, usando os conceitos de zona de desenvolvimento proximal, ele visa que o aluno se torne autônomo, né, em vários sentidos. E o professor, ele é mediador desse ganho de autonomia gradativo, na medida em que, nesse processo, como mediador, ele deve propiciar a expressão e a comunicação dos alunos sobre a diversidade de símbolos que eles trazem e a diversidade de símbolos que existem. A diversidade de valores que eles têm, a diversidade de atitudes, de crenças, de saberes, de sentimentos, porque a gente tem tudo isso em relação a uma cidade, não é? Sentimentos, crenças, valores, atitudes. Haja visto os processos de desterritorialização, né? É tão triste, é tão chocante quando a gente vê as pessoas caminhando pelas estradas, né, banidas por forças alheias a elas, né, banidas por forças políticas e econômicas, num processo de expatriação, né, eu estou falando dos refugiados que vêm em busca, né, de uma esperança, porque não dá mais para voltar para aquilo que foi destruído. Então eles vêm e trazem na bagagem deles sentimentos sobre aquela cidade destruída, né? Esses alunos, é importante que eles saibam disso, né? Há fotografias fantásticas, por exemplo, do grande fotógrafo Sebastião Salgado, como de outros fotógrafos de porte internacional, e que aquilo pode ser projetado para ele de diferentes formas, usando diferentes artifícios e levantando diferentes questões. E são essas questões que vão ativando, né, as lógicas que eles têm para que eles possam ir construindo conceitos. Não os conceitos serem dados. É o cúmulo um professor escrever no quadro: cidade papapá, papapá, os tipos. Vocês já pensaram? Isso em pleno século XXI? Valha-me os céus. Então, são os próprios alunos que formam seus conceitos sobre as coisas, né? E essa diversidade, ela é importante para que o aluno possa estabelecer um diálogo entre as diversas formas de elaboração, buscando atuar na zona de desenvolvimento proximal, que não é um nada. Teve alguém que perguntou: a zona de desenvolvimento proximal é partir de um nada para um todo? Não. É partir daquilo que ele não sabe sozinho, ou não sabe fazer sozinho, do seu desenvolvimento potencial, desde amarrar os cordões do seu sapato, né, até compreender o ponto de vista do outro colega sobre cidade, né, até ver um pequeno filme sobre expatriação, né, por questões de bombardeio, como que ele passa de um desenvolvimento potencial, não é de um nada, ele passa de um desenvolvimento que ele tem como potência para um desenvolvimento real, um desenvolvimento concretizado, né? Um conhecimento sustentado por conceitos científicos, né, que vai para além do conhecimento do seu cotidiano, que é bom sim, é importante, é fundamental, não devemos bani-los de cena, os conhecimentos cotidianos. Eu estou falando disso, né? Então, é importante que o professor, como mediador, ele trabalhe a linguagem geográfica, mas ele propicie ao aluno a apropriação
e a negociação dos significados de tudo que ele for trabalhar. Olhe, apropriação e a negociação dos significados. Essa negociação, quando a gente faz uma negociação, a gente sempre faz perguntas, recebe respostas e faz outras perguntas, e assim por diante. É assim que se faz a negociação com os alunos, não dizendo, não, o que você está perguntando está errado. Então, quase, né? A gente pode falar quase, tá esquentando, vamos lá. Vou te perguntar de um outro jeito. Então, quem sabe você, Marina, pergunte para ele de um outro jeito o que eu perguntei. Porque às vezes os próprios alunos se entendem melhor, né? As linguagens são mais próximas, né? É claro que com vocês eu estou falando aqui numa linguagem acadêmica, vamos falar, mesmo que eu procure ser o mais simples possível no meu linguajar. Eu quero usar termos que vocês conheçam, e se vocês não conhecerem, teve pessoas que colocaram lá como dúvidas termos. Aí eu acho assim, igual eu expliquei a heurística lá atrás, termos vocês podem ir buscar, né? Põe no Google, mas aí se vocês não compreenderem, vocês trazem como dúvida. Mas a dúvida não pode ser só uma palavra, porque a palavra é como você descobriu o significado, né? Bom, entenderam? Ficou mais claro, então, essa pergunta de como que você vai... Vou puxar para cá para ler melhor a pergunta. Como é que você vai efetivar esse conhecimento e levá-lo para o cotidiano do aluno? Alguém falou como fazer isso em tempo de salas cheias e pouco tempo para a formação. Que estratégias adotar para obter a harmonia entre ensino e aprendizagem? Não gosto muito do termo harmonia, não, sabe? Não estou dizendo que não possam usá-lo, estou dizendo que eu não gosto, que pressupõe uma certa perfeição, e não há nada com tantos trancos e barrancos como o processo ensino-aprendizagem, né? É claro que a gente tenta diminuir esses trancos e barrancos, né, para que o processo ele se dê de uma forma mais num contínuo. Porque para que haja efetivamente o ensino, é necessário que haja a aprendizagem. Nem todo ensino gera a aprendizagem. Mas quando a aprendizagem foi gerada, houve um ensino de qualidade, né? Então, se as salas são cheias, eu já falei para vocês, eu trabalhei sempre com turmas grandes, você divida as salas, né? São 60, então 15, 15, 15, 15, depois subdivida os 15. E aí você vai colocar problemas para que eles possam resolver. E depois, quando eles se juntarem, eles podem fazer 2 grupos. O grupo A e B, né, de perguntas e respostas, né, como se um estivesse sabatinando o outro, né, com perguntas. E o que os faz é pensar. Outra pergunta. O ensino e a aprendizagem se efetivam no momento em que a informação é utilizada para a construção do conhecimento? Eu parei bem nessa pergunta para procurar compreendê-la e vou ver se a resposta que eu vou dar satisfaz a quem a fez, né? O ensino e a aprendizagem se efetivam no momento em que a informação é utilizada para a construção do conhecimento. Então, vamos pegar o que nós acabamos de falar. O professor tem um tópico. Ele vai trabalhar hoje em geografia com a ideia de cidade. Cidade é a matéria viva, que vai, então, ser o mote, o que vai mobilizar aquele momento de encontro dele com os alunos. O ensino e a aprendizagem vão se dar no momento em que essa ideia viva de cidade vai ser construída na relação
do aluno mediado pelo professor com os conhecimentos sobre cidade. Porque senão parece que na sua pergunta, aluno ou aluna, não lembro, acho que é aluna, parece que a informação vira conhecimento. Não. Uma coisa é informação. Por exemplo, eu leio uma bula de remédio, obtenho uma série de informações, provavelmente daqui a pouco tempo eu já esqueci quais são os componentes, né? Os princípios ativos, todos, o que contém naquela fórmula, todas as vezes o princípio ativo eu nem esqueço, mas todos os componentes da fórmula e todas as interações medicamentosas, vai que eu esqueço isso porque eu vou ler outra bula. Ali estão contidas uma série de informações que eu quiser, eu vou e acesso. Eu não preciso daquela informação retida, carregando ou sobrecarregando a minha memória, certo? Agora, o conhecimento, uma vez construído, é para que ele seja aplicado na sua vida dali para frente. E se ele não foi uma informação calcada na memorização, aí ele não foi conhecimento. Se ele foi conhecimento de fato construído, mediado, se de um desenvolvimento potencial, a zona de desenvolvimento, né? Se de um conhecimento potencial ele passou para um desenvolvimento real, pronto, ele sabe amarrar um sapato, ele só vai esquecer. Como se amarra um sapato, esquecer não. Ele, se não era só memorização, ele só não vai saber amarrar o sapato se ele tiver uma lesão cerebral e ele perder essa habilidade de trançar, dar o laço, dar o nó no seu sapato, certo? Volto já já.